Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a vitória e classificação da Inter de Milão, vitória por 2-0 contra a Atalanta nessa semifinal da Supercopa da Itália. Beleza? Então vamos lá, já solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Os dois gols da partida foram marcados pelo Dumfries, o primeiro logo no início do segundo tempo. Um golaço, uma jogada de bola aérea que ele domina de cabeça e dá um voleio, um gol realmente muito bonito. E o segundo, com 61 minutos, isso daí dá o quê? 15 minutos? 16 do segundo tempo. É uma jogada que é um contra-ataque da Inter de Milão. Tem um passe que o Kosunu, cadê o Kosunu? É aqui o Odilon, né? Mas é o Kosunu. Ele dá um toquezinho para tirar do Lautaro Martinez. E acaba com isso tirando a noção da jogada do Rien, né? O Rien acaba não alcançando a jogada e o Dumfries chega finalizando é, muito bem, batendo na trave, um golaço também. O Dumfries fez um segundo tempo espetacular, fazendo dois gols muito bonitos. Vale destacar que a partida em si foi uma partida que foi bem elétrica desde o primeiro minuto. Logo na saída de jogo, a Atalanta perde a bola, a Inter cria uma jogada que termina com umas três finalizações. O Lautaro finaliza, aí dá rebote, finaliza de novo, aí sobra, vem o chute, acho que do Mkhitaryan de trás, que o zagueiro corta. Então, assim, um jogo elétrico desde o primeiro minuto, em que a Inter de Milão nos 20, 25 primeiros minutos, amassou a Atalanta. Só ali poderia ter feito uns 2-3-0. A Atalanta completamente perdida no início do jogo. Ficou 2-0, mas um dos melhores jogadores da partida foi o goleiro do Atalanta, o Karniček. Que aí eu já queria destacar que o último jogo da Atalanta eu trouxe a análise aqui no canal, né, no empate contra a Lazio, que mesmo com a Atalanta tendo empatado, fazendo um gol no final, eu falei aqui, para mim o Karniček já tinha sido o craque da partida naquele jogo. E pra mim, não vou falar de novo que foi o craque da partida, porque pra mim é o Dumfries. No primeiro tempo discreto, mas o cara fazer dois gols dessa forma, não tem como não eleger ele o craque da partida. Mas o Karniček, de novo, uma partida espetacular. Vem surgindo um grande goleiro para essa sequência do futebol mundial. Tá? O Karniček é realmente um goleiro muito bom, sai jogando muito bem. Se não fosse ele, a Atalanta teria perdido para Lazio e teria tomado uma goleada aqui. Então, o Karniček vem de um momento espetacular. Vamos aqui para os destaques da partida. Começando, não tem mandante porque o jogo foi na Arábia Saudita, né? Campo neutro. Mas pelo primeiro que aparece aqui, que é a Inter de Milão. Começando primeiro no gol, o Sommer. O Sommer é pouquíssimo exigido ao longo da partida, mas na reta final do jogo foi decisivo em um lance ali que tinha o Lukman e o Djimicic, se eu não me engano, que tem uma defesa primeiro, depois um cabeceio do Lukman muito próximo do gol que ele defende, e aí no rebote os dois se embananam e finalizam para fora. Então o Sommer nessa reta final importantíssimo para fazer a defesa e deixar o placar nesse 2-0. Se ali sair o gol, a Atalanta faria o 2-1 e viria com tudo na reta final para buscar o empate. Então ali aquelas defesas no final do Sommer deram uma tranquilidade maior para essa reta final de partida da Inter de Milão. Eu já queria destacar o seguinte, o Van Bissek, eu achei muito parecido com o Kosunu, cara. É incrível porque o estilo dos caras são parecidos, o estilo de jogo dos caras é parecido, a posição é parecida. Então assim, é quase um Ctrl-C, Ctrl-V, o Van Bissek de um lado e o Kosunu do outro. Impressionante. Enfim, o Van Bissek bem, é um zagueiro muito bom tecnicamente, tem essa qualidade quando avança mais, e eu acho, cara, essa Inter de Milão tem um potencial para se tornar talvez daqui a alguns anos a melhor equipe do mundo, se manter esse padrão de contratação, padrão de jogadores e de estilo de jogo principalmente. Eu gostei demais do que eu vi da Inter de Milão, uma equipe que organiza uma saída de jogo interessante. Em vários momentos, o último cara dessa linha de defesa da Inter de Milão, mesmo tendo três zagueiros, era o Barella, entrando nessa linha de defesa, o Van Bissek subindo, o Bastoni subindo, o De Vrij subindo, um pouquinho menos o De Vrij, mas os outros dois zagueiros subindo. Vindo o Barella, vindo o Mkhitaryan, vindo o Çalhanoğlu nesse início de jogo. É realmente um estilo de jogo muito diferente esse da Inter e que dá resultado. E parece um jogo meio suicida, porque os volantes entram na linha dos zagueiros, uma marcação sempre lá em cima,
Mas a Inter de Milão já vem há 4 ou 5 jogos sem ser vazada e fazendo muitos gols. Inclusive uma goleada por 6-0 contra a Lazio. Uma Lazio que faz uma boa temporada, então não é uma Lazio horrível. E é um momento espetacular da Inter de Milão. Uma equipe que se defende bem, constrói bem as jogadas. Cara, é realmente uma equipe que, se cada vez mais evoluir o nível dos seus jogadores e manter esse estilo, não duvido nada que há alguns anos ser a melhor equipe do mundo, tá? É uma equipe que tem um potencial realmente absurdo se manter esse padrão que vem apresentando, beleza? Então o Van Bissek muito bem. O De Vrij da linha de zagueiros dá pra ver que é o que tem menos qualidade. Mesmo assim, não errou praticamente nenhum passe, construiu muito bem as jogadas. O Bastoni também construindo bem as jogadas. Teve um erro dele que ele tenta cortar de cabeça e deixa a bola limpa na pequena área para o Scalvini. Ali ele tinha que ter aproveitado a oportunidade e ele acaba cabeceando em cima do Sommer. No meio de campo, aqui tá ao contrário, né? Porque o Mkhitaryan que é no meio, de Marco é na ala esquerda. Tá ao contrário. Mas enfim, o Sayhanoglu participando bem nessa construção das jogadas. O Barella a mesma coisa. O Mkhitaryan a mesma coisa. Pela direita, o Dumfries fez um primeiro tempo discreto. Os dois alas da Inter fizeram um primeiro tempo discreto. O Di Marco, num geral, pô, aqui tá ao contrário. É o Di Marco na esquerda e o Mkhitaryan no meio. O Di Marco, num geral, fez um jogo discreto, né? Não à toa na reta final sai ele entre o Carlos Augusto, ex-Corinthians. E o Dumfries pela direita cresceu muito nesse segundo tempo, né? Fazendo os dois gols que definiram a vitória. Mas vinha fazendo um jogo discreto também. Só que nos momentos decisivos ele foi lá e apareceu fazendo dois golaços. O Thuram foi substituído pelo Taremi, se eu não me engano no intervalo ainda, ou logo no início do segundo tempo, tá bom? Mas o Thuram fez um bom jogo enquanto esteve em campo. E o Lautaro Martinez, cara, já chegaram a cogitar o Lautaro Martinez como o melhor do mundo. Pra mim isso é inacreditável. Pra mim é muito nítido que ele tá num time muito bem encaixado e ele tem uma inteligência nessa construção das jogadas, se desvencilhar da marcação. Ele tem essa inteligência que ele é muito bom nisso. Só que na finalização, pelo amor de Deus, cara, se ele convertesse metade, que nem é algo relativamente aceitável para um centroavante de alto nível. Se ele convertesse metade das chances claras que ele teve, eu estaria falando de um 4-5-0 Inter de Milão. Ele perdeu cada gol inacreditável, cara. Chega a ser bizarro. Então, assim, o Lautaro Martinez é muito super valorizado, tá bom? Ele tá em um time muito bom e joga em uma seleção muito boa. Mas o Lautaro não tem nada demais. Pra mim, não tem nem como colocar ele entre os melhores do mundo. A questão é que ele é artilheiro em um time muito bem encaixado. Mas, porra, o tanto de gol que ele perde é inacreditável, cara. Chega, tava dando vergonha de ver ele jogar, cara. Tipo assim, bizarro mesmo. Eu sei que é um cara que tem um valor de mercado alto, um cara que é ídolo da Inter, é o capitão da Inter. É muito identificado com o clube já há muito tempo no clube. A porra, não tem nada demais o Lautaro Martinez, tá bom? Entrou o Fratesi no meio de campo no lugar do Barella. O Fratesi tem uma chegada um pouquinho melhor mais à frente, mas na qualidade de passe o Barella é realmente acima da média. O Aslani também entrou nesse time, no lugar do Di Marco, fazendo esse corredor, né? Aliás, o Carlos Augusto entrou fazendo o corredor, né? O Aslani entrou mais atrás. O Darmian para fazer essa parte defensiva também, no lugar do Bastoni. E o Taremi no lugar do Thuram. Do lado da Atalanta agora, que nem eu falei, o Carnicec é um goleiro muito bom. De novo, fez uma grande partida. Eu falei aqui no canal, para mim foi o craque do jogo contra a Lazio. E nesse contra a Inter também foi importantíssimo. Se não fosse ele, eu estaria falando aqui de uma goleada muito maior. Ele fez uma defesa e um chute do Lautaro Martinez no primeiro tempo, no contrapé, assim, espetacular, cara. Espetacular. Na linha de defesa, Kolasinac discreto, sofreu bastante com o Thuram no primeiro tempo. O Rien, é, cara, acho que às vezes ele se perde nesse time da Atalanta por ter essa liberdade de construção, acaba tendo alguns erros besta. E a Atalanta errou bastante contra a Lazio, deu sorte que o Diá perdeu muitas chances, principalmente, e agora que o Lautaro perdeu muitas chances. Mas a Atalanta vem tendo muitos erros defensivos, que se não fosse o Carnicec, ao invés de dois tinha tomado três ou quatro, ou até mais, contra a Lazio tinha no mínimo tomado dois ou três. Então se não fosse o Carnicec, a Atalanta viveria um momento bem pior. Vive um momento bom, mas isso passa muito pelo Carnicec. E o Kusunu eu gosto bastante, cara. Eu realmente venho gostando bastante das partidas que eu venho vendo dele. Pelas alas, o Rudieri discreto, o Zappacosta finalizando bastante. Foi mal.
O Zappacosta finalizando bastante. Eu acho que só no primeiro tempo ele deu uns 3 chutes. Estão dando bastante perigo. Chega finalizando, chega entrando na área para cabecear também. O Zappacosta fez um jogo perigoso. Fez um jogo relativamente bom. O Scalvini no meio de campo, discreto. Não conseguiu criar muito, tá bom. O Deron também é um volante muito defensivo. Não tem essa chegada à frente. O Zaniolo muito longe de tudo que pode entregar. Não fez um bom jogo. O Brescianini ganhou a moral por ter feito o gol na Lazio, mas fez um jogo discreto. E o Samardzic tem bons passes também, mas discreto também. Entraram o Lukman, o time ganha mais qualidade, mas o Lukman não conseguiu ser decisivo para colocar a Atalanta no jogo. O Ederson, para mim, o melhor dos que entrou muito bem, chegou a fazer um gol que foi anulado porque o De Ketelaere estava impedido, mas o Ederson entrou voando. A partir da entrada do Ederson, a Atalanta iguala muito esse jogo. O De Ketelaere também é outro para mim que é muita mídia, não vejo nada demais nele. É um cara que é uma promessa, um jogador jovem, belga, o Milan pagou muita grana, não deu certo, foi para Atalanta. Também não vejo nada demais, cara. E o gol só foi anulado porque ele estava impedido. Então, não vejo nada demais no De Ketelaere, tá bom? Nada demais, muito comum. O Dimicic entrou na zaga no lugar do Kosunu, tendo esse poder ofensivo também, o Dimicic. E o Palestra eu gostei, cara. O Palestra entrou mais caindo para esse lado direito, né? E, enfim, eu gostei bastante do Palestra. Um canhoto, pô, eu quase não tinha visto ele com a camisa da Atalanta e gostei. Eu achei bem interessante poder ter uma minutagem maior, inclusive, nesse time da Atalanta, pelo que apresentou. Muito bom jogador. Estatísticas: 21 chutes da Inter sendo 6 a gol, 15 da Atalanta sendo 3 a gol. Posse de bola a Inter teve um pouquinho mais. Faltas: 9 da Inter tendo um amarelo, 14 da Atalanta tendo um amarelo, que foi o do Scalvini. Escanteios: 7 para Inter, 5 para Atalanta. Num geral, um jogo que a Inter foi superior grande parte do jogo. O Carniçek deixou a Atalanta viva muitos momentos do jogo. Mas é uma Atalanta que vem tendo muitos erros defensivos. E lá na frente deu azar que no gol do Ederson o De Ketelaere estava impedido. E desperdiçou a chance com o Lukman na reta final e o Scalvini no primeiro tempo. Então, assim, a Atalanta teve oportunidades? Teve. Mas desperdiçou e cometeu erros lá atrás. O Dumfries estava em um dia, em um jogo, no geral, inspirado, fez 2 gols absurdos, principalmente o primeiro, um golaço de voleio, e ali ele definiu o jogo. Se não fosse a quantidade de gols perdidos pelo Lautaro Martinez e a quantidade de defesas difíceis do Carniçek, esse resultado, ao invés de 2 a 0, eu estaria falando de uma goleada da Inter. Então, assim, o Carniçek deixou a Inter de Milão viva no jogo, graças também aos gols perdidos do Lautaro, né? E com isso, a Inter de Milão está na final da Supercopa da Itália. Só definir aqui o craque da partida. Vou destacar aqui do lado da Inter o Dumfries, lógico, pelos 2 gols. O Barella, muito bem também. Para mim, esses os 2 maiores destaques. O Sommer também, quando foi exigido. Beleza. Do lado da Atalanta, o Carniçek, de novo, muito bem. O Kosunu eu gosto bastante, tanto ele quanto o Van Bissek. Os dois fizeram bons jogos. Que nem eu falei, os dois muito parecidos. O Zappacosta fez um jogo bom também. E o Ederson e o Palestra entraram muito bem. Tá? Eu gostei bastante dos dois, principalmente do Ederson, tá bom? Craque da partida é o Dumfries, não tem muito o que falar, mas teve esses outros destaques que eu comentei aqui ao longo do vídeo. Beleza? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Foi esse o vídeo, valeu e falou.